Em uma vila escondida entre colinas e vinhedos no interior de Portugal, durante uma das festas mais tradicionais do ano, um acontecimento inusitado parou o desfile de carros alegóricos e danças populares. Um homem misterioso, conhecido apenas por sua fortuna e por viver isolado na quinta mais antiga da região, tomou o microfone do coreto central e fez um anúncio que deixou todos em silêncio. Ele havia adotado 3 crianças abandonadas da antiga casa paroquial. Ninguém sabia de onde vinham, nem porque ele, que nunca falava com ninguém, havia feito isso. O que parecia ser um ato de bondade escondia muito mais do que alguém poderia imaginar. E o que essas crianças revelariam 20 anos depois mudaria para sempre a história daquela vila. Você não vai acreditar nos segredos que estavam guardados esse tempo todo. Curta este vídeo, comenta de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe dessa história emocionante. Era o dia mais esperado do ano em São Martinho do Vale, uma pequena vila escondida entre os vinhedos e colinas verdes do norte de Portugal. O cheiro de sardinha na brasa misturava-se com o perfume doce das flores penduradas nas varandas. As bandeirinhas tremulavam sob a brisa suave de fim de primavera, e os sinos da igreja repicavam sem pressa, marcando a abertura da tradicional festa da colheita. Entre danças folclóricas e crianças correndo descalças pelas ruas de pedra, ninguém percebeu, de imediato, a presença do homem de casaco escuro que observava tudo do alto do coreto. Não era um figurante habitual da festa. Era o tipo de presença que causava silêncio com o simples ato de estar ali. Ele desceu as escadas do coreto sem pressa, caminhando entre os moradores que paravam para encará-lo, surpresos com sua ousadia de se mostrar em público. Há anos vivia recluso em sua quinta centenária, longe das conversas da vila, rodeado apenas por seus vinhedos, empregados discretos e silêncio. Alguns diziam que ele era excêntrico, outros juravam que escondia uma fortuna maior do que deixava aparentar. Todos sabiam apenas uma coisa com certeza: ninguém sabia de onde ele viera. Mas naquele instante, algo em seu olhar mudará. Quando finalmente se postou diante do microfone no centro da praça, o burburinho cessou. A banda parou. O acordeonista abaixou o instrumento. O padre que assistia à festa da sacristia se aproximou curioso. E o silêncio caiu. Hoje, nesta festa que celebra a colheita e o renascimento, quero compartilhar algo com vocês. Não peço aplausos. Peço apenas que escutem. Um murmúrio cresceu, mas logo cedeu lugar à expectativa. 3 crianças vivem esquecidas na antiga casa paroquial, entregues ao descaso, à fome e ao silêncio. Eu estive lá. Eu vi. E eu. Ele respirou fundo, como se tentasse controlar uma emoção que não combinava com sua postura rígida. Eu não pude fingir que não vi. Um véu de espanto cobriu os rostos da plateia. A partir de hoje, elas viverão comigo. São minhas filhas. E meu filho. Por escolha. Por fé. E por amor. Foi como se um trovão tivesse sacudido a vila. Não pelo escândalo. Não havia crime, nem ofensa, nem pecado, mas pela coragem de quebrar o costume. Naquela vila, tudo se fazia aos poucos. A adoção nunca se vira. De 3, de uma só vez. E por aquele homem, o recluso, o milionário de Lisboa, como alguns o chamavam em cochichos. As crianças foram vistas pela primeira vez quando ele voltou à praça minutos depois, de mãos dadas com elas. Eram magros, com olhos grandes e desconfiados, cobertos com roupas que já tinham passado por mais de um corpo. A mais velha, uma menina de olhar firme, fitava a multidão como quem já enfrentará coisa pior. O menino do meio, olhos castanhos, mantinha o rosto colado ao braço do novo pai, evitando qualquer contato visual. A mais nova, quase um bebê ainda, se escondia atrás dos irmãos. Naquela noite, o silêncio da vila foi mais barulhento que qualquer música. E enquanto os sinos tocavam novamente no alto da torre, anunciando o fim da festa, a vida de todos, especialmente daquele homem e das 3 crianças, começava a mudar para sempre. A nova família se instalou na quinta com vista para o vale. Uma casa antiga, de pedra clara, com janelas grandes e varandas voltadas para as vinhas. O som das folhas sendo cortadas pelo vento enchia o ar de uma paz que contrastava com a confusão que morava nos olhos das crianças. Ele não sabia ser pai. Era visível. Sentava-se à mesa tentando puxar conversa, mas suas palavras soavam ensaiadas. Os talheres batiam com hesitação nos pratos,
e a comida era deixada pela metade. Tentava sorrir, mas os lábios teimavam em não se curvar com naturalidade. Ainda assim, dia após dia, ele estava lá, pontual no café, presente no jantar, atento às necessidades, sem gritos, sem cobranças. Com o tempo, pequenos gestos começaram a romper o gelo. A menina mais velha passou a ajudá-lo a regar as plantas da varanda. O menino começou a desenhar as construções da vila, com detalhes impressionantes que ninguém sabia de onde vinham. E a pequena, chamada apenas de Miúda, passou a correr pela casa como se tivesse sempre vivido ali. Mas a confiança vinha aos poucos, em suspiros, em olhares que não duravam mais que um segundo, em gestos mínimos. Uma noite, enquanto a chuva tamborilava no telhado e o cheiro da lenha queimava na lareira, o homem encontrou no quarto da mais velha um caderno escondido debaixo do colchão. Dentro, havia desenhos de uma casa diferente, com janelas azuis e flores vermelhas, sempre as mesmas. Ao lado, palavras escritas com esforço: não esquecer. Casa verdadeira. Não disse nada. Apenas devolveu o caderno ao lugar onde o encontrou. Mas aquele detalhe ficou com ele. Na vila, os rumores cresciam. Alguns diziam que as crianças eram filhas de um casal estrangeiro que as abandonou. Outros afirmavam que eram parentes distantes do próprio milionário. Havia quem dissesse que ele apenas queria provar que podia fazer algo bom. Mas ninguém sabia a verdade. Nem ele, nem elas. O que ele sabia era apenas uma coisa: havia algo que os três escondiam. Um segredo. Um pacto silencioso entre irmãos. Um elo que, mesmo sem palavras, parecia dizer: ainda não é hora de contar. E ele decidiu esperar. Amar primeiro. Entender depois. Na varanda da casa, com vista para o Vale Dourado pelo pôr do sol, ele se permitiu sorrir pela primeira vez em muito tempo. Não por saber quem eram as crianças, mas por saber que, mesmo sem todas as respostas, já começava a sentir-se pai. As manhãs em São Martinho do Vale tinham um ritmo próprio. A vila acordava devagar, ao som dos sinos, com o cheiro de pão fresco vindo da padaria de Dona Celeste. Mas na quinta do alto do vale, onde o sol demorava um pouco mais a tocar as janelas, a vida já começava antes do primeiro badalar. O homem, agora chamado de pai, ainda que timidamente, principalmente pela mais velha, acordava cedo, aquecia a água no fogão a lenha e preparava café forte para ele e leite com mel para os pequenos. Com o tempo, a rotina se tornava hábito. E o hábito, familiaridade. A menina mais velha, que ele agora chamava de pequena, levantava antes dos irmãos e ajudava a arrumar a mesa. Ela era observadora, silenciosa, desconfiada. Sabia o que cada um gostava ou detestava. Sabia, também, calar verdades que ainda não podiam ser ditas. O menino, rapazinho, dormia mais e sonhava alto. Era ele quem começava as histórias nas refeições, sempre cheias de fantasia. Contava que já tinha morado em um castelo, que sabia o gosto do vinho antes mesmo de beber e que um dia faria uma casa tão grande que daria para morar toda a vila dentro. A miúda falava pouco, mas sorria muito. Passava os dias com a boneca de pano que trouxera da casa paroquial, que não largava por nada. Às vezes, falava com ela em voz baixa, como se confidenciasse segredos do mundo que mais ninguém sabia. Foi numa dessas manhãs, enquanto o sol ainda engatinhava pelas videiras, que Pequena pediu ao pai para visitar a vila. Queria ir à escola. Só para ver como é, disse. Ele hesitou. Tinha medo da reação dos moradores. Ainda ouvia os cochichos quando descia até o armazém. Mas consentiu. No caminho, passaram pela igreja. Miúda, que ia no colo, estremeceu quando o sino tocou. Pequena apertou o passo. E rapazinho, como sempre, parou para desenhar algo na parede de pedra com um pedaço de carvão, 3 janelas azuis e uma porta vermelha. Na escola, foram recebidos com surpresa. A diretora, uma mulher doce e de sorriso largo chamada Dona Hilda, disse que já esperava por eles. A vila pode ser lenta, mas o coração dela é quente, comentou, guiando as crianças até a sala. Ali, no meio de cadernos, lápis de cor e mapas de Portugal, um detalhe chamou a atenção do milionário: um mural com fotos antigas da vila.
Em uma delas, desbotada pelo tempo, havia 3 crianças num campo aberto. Uma menina séria, um menino que parecia estar rindo e uma bebê no colo de uma mulher desconhecida. Ele se aproximou. "Quem são?" perguntou. Dona Hilda hesitou. "Essa foto foi do Festival da Vindima de 18 anos atrás. Dizem que foi tirada por um turista estrangeiro. Mas ninguém sabe ao certo quem são os pequenos. Só que, se parecem mesmo com os seus, não se parecem?" Ele não respondeu. Apenas assentiu, com o olhar fixo na imagem. Naquela noite, a lareira queimava devagar, e o silêncio entre eles não era pesado, mas cheio de perguntas não feitas. Pequena olhava para o fogo com os olhos marejados. Rapazinho rabiscava no caderno, desenhando vinhedos, barris e uma casa enterrada sob a terra. Miúda adormeceu no colo do pai. Ele os observava e sentia, pela primeira vez, que havia algo mais profundo naquela ligação entre os 3. Não era só a vida difícil que haviam vivido juntos. Era como se compartilhassem uma lembrança anterior, um pacto sagrado. E então, enquanto observava o caderno de Rapazinho, algo lhe chamou a atenção. Entre os desenhos, havia uma escrita torta, infantil, quase apagada. Não contar. Esperar. Só quando ele souber amar. O coração do homem bateu forte. Não era uma frase que se escreve ao acaso. Era um lembrete, um aviso, um código. Nos dias seguintes, a rotina mudou. As crianças iam à escola, ele passava mais tempo nos vinhedos, tentando recuperar uma produção que há anos estava estagnada. Começou a conversar com os moradores, a participar das decisões da cooperativa, a oferecer ajuda sem imposição. Mas algo não saía da sua mente: o mural. A foto, a escrita no caderno, e o fato de que, mesmo com o passar dos dias, os irmãos continuavam a protegê-lo de alguma verdade. Numa tarde de sábado, durante a arrumação do sótão da casa, um espaço empoeirado, cheio de móveis antigos, livros de receitas e caixas esquecidas, encontrou um baú trancado com cadeado. A chave estava dentro de uma jarra de cerâmica com a inscrição: "Lembranças de família". Ao abrir o baú, encontrou livros contábeis, cartas antigas, receitas de vinho, e no fundo, um envelope lacrado com selo vermelho. Sem nome, sem data. O conteúdo do envelope era surpreendente: um contrato de doação. Alguém havia transferido, anos atrás, parte das terras da quinta para um nome desconhecido. Um nome que ele reconheceu por ter visto no caderno da filha, o mesmo nome que ela usava para se referir à casa verdadeira. Na vila, os sinos tocaram naquela tarde por motivo nenhum. Ou pelo menos, ninguém sabia o motivo. Mas para ele, soaram como um aviso. Havia algo enterrado naquela terra. E não era só vinho. O que ele ainda não sabia, era que os filhos também estavam percebendo que o tempo da espera se aproximava. E que o amor que ele oferecia, ainda que confuso, ainda que imperfeito, começava a cumprir a profecia que, por tanto tempo, guardaram em silêncio. O mês de junho chegou com cheiro de manjerico e o barulho dos preparativos para as festas dos santos populares. Em São Martinho do Vale, era o tempo das marchas, dos vestidos coloridos, dos balões de papel no céu e dos segredos contados ao pé da fogueira. Nas janelas, os moradores penduravam vasos com quadras populares escritas à mão, e os idosos passavam as tardes na praça, lembrando os festejos de antigamente. Na escola, as crianças ensaiavam a apresentação para o São João. Cada turma preparava um número com músicas, danças e trajes típicos. Quando Dona Hilda sugeriu que Pequena cantasse um trecho de fado antigo, ela recusou com firmeza. "Não quero cantar. Posso dançar, mas não canto", disse com os olhos baixos. O pai, que a aguardava no portão da escola com Miúda adormecida no colo, percebeu o desconforto da filha, mas não comentou. Apenas ofereceu a mão para que ela segurasse no caminho de volta para casa. Naquela noite, ela não jantou. Subiu para o quarto em silêncio e trancou a porta. No dia seguinte, durante a limpeza do velho galpão nos fundos da quinta, o homem encontrou algo inesperado: um rádio de madeira, antigo, coberto por um lençol. Funcionava. Ao girar o botão, o som chiado da estação local preencheu o espaço vazio. Mas foi no dia seguinte, ao subir o volume pela manhã, que a canção tocou.
Era uma melodia lenta, em tom menor, com acordes de guitarra portuguesa e uma voz feminina que carregava uma tristeza ancestral. O homem reconheceu o ritmo como fado, embora não soubesse o nome, e achou por bem deixar tocando enquanto preparava o café. No andar de cima, Pequena estremeceu. Largou a escova de cabelo e desceu correndo. Ao entrar na cozinha, seus olhos se fixaram no rádio. Ficou imóvel. A colher que o pai segurava escorregou da mão. Pequena começou a chorar em silêncio. Essa música, murmurou. Ele se aproximou devagar. O que tem ela? Ela balançou a cabeça. Eu conheço. Mesmo antes de vir para cá. De onde? Não sei. Mas sempre a escuto nos sonhos. À tarde, levaram a fita cassete do rádio até Dona Hilda, que indicou uma mulher idosa da vila, conhecida por ser colecionadora de fados. O nome dela era Custódia. Vivia numa casa com varanda cheia de gaiolas de passarinhos e uma mesa sempre posta para visitas que raramente chegavam. Quando ouviram a música juntos, Custódia franziu a testa. Essa canção é rara. Foi cantada apenas uma vez, numa festa em Braga, há uns 20 anos. A mulher que cantava chamava-se Elvira. Uma voz que não se esquece. E quem era Elvira? Uma jovem da região do Minho. Cabelos pretos, olhos verdes. Mas depois do festival, desapareceu. Alguns dizem que fugiu para o estrangeiro. Outros dizem que, bem, ninguém mais soube dela. Pequena olhava para o chão, os olhos úmidos. O pai apertou-lhe a mão. Era sua mãe, não era? Perguntou Custódia, com uma gentileza que doía. Pequena não respondeu. Mas o silêncio disse tudo. Na volta para casa, o pai não falou. Não forçou. Não questionou. Na varanda, ao pôr do sol, com as vinhas douradas à frente, ele preparou chá de cidreira e sentou com os três. Rapazinho recortava figuras de revistas. Miúda desenhava no chão com giz. E Pequena se aninhou ao lado dele, encostando a cabeça em seu ombro. Há coisas que não lembro com a cabeça, ela disse, baixinho. Mas o corpo lembra. A música, o cheiro do arroz doce no São João, a cor das janelas. E a promessa que fizemos. Que promessa? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Esperar. Até ter certeza. Naquela noite, enquanto organizava a biblioteca da casa, o homem encontrou mais uma peça no quebra-cabeça. Um álbum de fotografias antigo, com páginas frágeis e cantos rasgados. Entre fotos de vinhedos e festas, uma imagem chamou sua atenção. Era uma mulher segurando uma bebê nos braços. Ao lado, um menino e uma menina. A mulher tinha os mesmos olhos de Pequena. Os mesmos traços. E no canto inferior da foto, rabiscado a lápis, um nome, Elvira. Nos dias seguintes, Pequena decidiu cantar. Subiu ao palco da escola, durante o ensaio da festa, e pediu para cantar sozinha. Escolheu, de propósito, a mesma canção do rádio. Quando a primeira nota soou, todos na sala pararam. Era como ouvir um eco do passado. Dona Hilda chorou. O pai, escondido no fundo da sala, lutou para conter a emoção. Ela não apenas cantava. Ela lembrava. Na véspera da festa, enquanto preparavam os trajes típicos, Rapazinho se aproximou do pai com um papel dobrado. Fiz isso para ti, disse, entregando-lhe um mapa desenhado à mão. Era a planta da quinta. Mas no canto inferior, havia algo diferente. Um círculo com a inscrição Aqui começa tudo. O que significa isso? Rapazinho sorriu. Quando fores lá, vais saber. Na manhã seguinte, antes do início da festa, o pai seguiu o mapa. O local indicado era um antigo barracão nos fundos do terreno, quase engolido pelo mato. Com esforço, abriu a porta enferrujada. Dentro, apenas um tonel velho e um banco coberto por tecido. Debaixo do banco, uma caixa de madeira. Dentro dela, uma carta. Se encontraste isto, é porque cuidaste, porque amaste, e porque eles te escolheram para guardar o que ainda não podiam contar. Agora sim, pode saber. O coração disparou. O segredo estava perto. As peças se alinhavam.
E o amor que ele plantara, lentamente, com paciência e dor, começava a dar fruto. O tempo da revelação se aproximava. O silêncio dentro do barracão era espesso, quase palpável. A luz que entrava pelas frestas nas paredes de madeira riscava o ar com filetes dourados. O homem segurava a carta com as mãos trêmulas. O papel estava amarelado, mas intacto, dobrado com cuidado, como quem guarda algo que não deve ser lido até o momento certo. Ele se sentou no banco coberto de pó, limpando o assento com o lenço que sempre carregava no bolso. Respirou fundo. O cheiro da madeira antiga e da terra molhada misturava-se ao perfume de lavanda que vinha de algum ponto esquecido do quintal. Abriu a carta com delicadeza. A quem chegou até aqui, se estás a ler estas palavras, é porque foste além do sangue e do nome. Porque escolheste amar sem saber tudo. Porque resististe à dúvida. Estes 3 pequenos, que hoje talvez te chamem de pai, nasceram do coração de alguém que já não podia protegê-los. Fizeram parte de uma história que precisava ser escondida. Eles não são irmãos por sangue, mas por escolha. Foram entregues juntos a esta vila, com a esperança de que alguém, algum dia, visse neles o valor que outros ignoraram. Há mais. Mas não é a mim que cabe dizer. Quando o mais novo apontar para o coração, e a mais velha cantar sem chorar, e o do meio parar de fugir em sonhos, então estará na hora. Até lá, ama. Cuida. Espera. O homem ficou ali, com a carta no colo, o som dos passarinhos ao longe e a alma cheia de perguntas. Ele tinha suspeitas. Sempre teve. Mas agora, aquilo confirmava o que o instinto já gritava. Havia uma verdade maior. E ela não estava nas palavras da carta, mas nos gestos das crianças. De volta a casa, encontrou Pequena no quintal, cantando para a miúda que brincava com pedrinhas. Rapazinho pintava com guache no muro da horta. Pintava janelas azuis e uma porta vermelha. Não contou a eles sobre a carta. Ainda não. Em vez disso, se sentou ao lado deles, ouviu a música sem interromper e deixou-se estar. À noite, a vila se acendia com lanternas de papel. A praça central estava tomada de música, cheiro de bifana e risos. As marchas começaram. Crianças com trajes típicos dançavam entre os adultos, enquanto os mais velhos assistiam das varandas, batendo palmas no ritmo. Pequena subiu ao palco quando chamaram seu nome. O pai, no meio da multidão, a observava com o coração apertado. Ela respirou fundo, olhou para os irmãos na plateia e começou a cantar. Dessa vez, não chorou. A canção fluiu suave, forte, cheia de sentimento. O público silenciou. Custódia, na primeira fila, apertou os olhos para conter as lágrimas. Dona Hilda levou as mãos ao rosto. A vila, por um instante, se calou. E o tempo pareceu parar. Ao fim da música, um aplauso demorado tomou conta da praça. Mas para o pai, o que mais o emocionou foi o gesto discreto de miúda. Sentada no colo de rapazinho, apontou para o próprio peito. Tocou o coração. E sorriu. Depois da apresentação, ainda sob os fogos coloridos, os 3 se aproximaram do pai. Não disseram nada. Apenas estenderam as mãos, como faziam no início, anos atrás. Ele entendeu. Eles estavam prontos. Naquela madrugada, reunidos na varanda da casa, com o céu ainda manchado pelas cores da festa, Pequena trouxe um caderno. Era o mesmo onde desenhava escondida. Sentou-se ao lado do pai e começou a falar. Quando fomos deixados na vila, ainda éramos muito pequenos. Mas lembramos de coisas, de cheiros, de músicas, de lugares. E fizemos um pacto. Que pacto? Ele perguntou, a voz embargada. Só contaríamos quando tivéssemos certeza. Que estávamos seguros. Que era amor de verdade. Que não seríamos mandados embora de novo. Ele olhou para os 3. E então, rapazinho completou, e agora sabemos. Tu não queres nos consertar. Queres nos amar assim mesmo. Sempre, respondeu ele. Pequena abriu o caderno. Nas primeiras páginas, havia desenhos da casa paroquial. Depois, da escola. Da quinta. Dos vinhedos.
E por fim, da mesma casa que Rapazinho sempre desenhava, janelas azuis, porta vermelha e uma inscrição no telhado, Casa Verdadeira. Nós viemos de lá, ela disse. É uma casa no norte. Foi construída por uma mulher chamada Elvira. Ela era cantora. E mãe. O homem não disse nada. Apenas estendeu os braços. E os três se aninharam ali, em silêncio, como nos primeiros dias. Na manhã seguinte, ele voltou ao barracão e abriu novamente a carta. Havia um pequeno compartimento no fundo da caixa. Dentro, um envelope menor, com um endereço escrito à mão: Serra do Gerês, Caminho das Águas Claras, Quinta das Janelas Azuis. Era real. Tudo era real. A viagem foi decidida para o final do verão. Uma jornada às origens. As raízes que, por tanto tempo, foram escondidas, não por maldade, mas por proteção. Mas, antes disso, havia algo mais por fazer: restaurar a parte esquecida da quinta. A adega subterrânea que ele quase nunca visitava, mencionada em antigos documentos. Algo ali estava conectado com a origem deles. E com a história que só agora começava a se revelar. Enquanto o verão amadurecia os vinhos e adoçava as frutas da estação, a vila passou a olhar aquela família com outros olhos. Já não eram os filhos do milionário. Eram apenas os filhos. E ele, enfim, era pai. Não por papel, mas por presença, por escolha, por amor. O calor do final de verão cobria São Martinho do Vale com uma luz dourada que fazia até as sombras parecerem mais suaves. Era o tempo em que as uvas começavam a inchar nos cachos e os moradores já falavam em vindima, preparando as cestas, os cestos e as grandes festas da colheita. Mas na quinta do alto do vale, outra colheita estava prestes a começar. A colheita da verdade. A carta com o endereço em Caminho das Águas Claras não saía da mente do pai. Todas as noites, ele a relia, dobrava com cuidado e a devolvia à gaveta onde agora guardava tudo que dizia respeito às crianças. Ou melhor, aos filhos. Ele não sabia ao certo o que encontraria na Quinta das Janelas Azuis. Podia ser uma ruína, um jardim esquecido, ou talvez, apenas mais perguntas. Mas sabia que não podia mais adiar. Eles estavam prontos. E ele também. A viagem começou antes do amanhecer. Prepararam sanduíches, encheram garrafas com água e chá de ervas, e colocaram os cadernos de desenho das crianças numa mochila junto com uma manta de piquenique. Pequena levava o caderno com a casa desenhada. Rapazinho insistiu em levar um gravador de fita antigo, para registrar o som do lugar. Miúda trouxe sua boneca de pano e um girassol seco que encontrara no quintal. A estrada era longa e cheia de curvas. As colinas ondulavam como um lençol ao vento, e os bosques davam lugar a campos abertos onde vacas pastavam preguiçosas. Pararam 2 vezes, uma para comer, outra para desenhar. Rapazinho fazia anotações como se fosse um arquiteto. Pequena mantinha os olhos fixos na paisagem. Miúda cantarolava baixinho. Foi ela quem primeiro apontou: as janelas. São azuis. Lá estavam. Entre pinheiros e hortênsias, escondida no meio do verde, erguia-se a casa dos desenhos. Tal como nos cadernos, tal como nos sonhos. As janelas pintadas de um azul vívido. A porta vermelha, gasta pelo tempo. E ao lado, uma fonte de pedra de onde escorria água clara. O pai estacionou o carro sem dizer nada. Saiu em silêncio, como se pisasse num lugar sagrado. As crianças fizeram o mesmo. A casa parecia abandonada, mas não esquecida. O jardim estava crescido, porém florido. Os degraus da varanda tinham musgo, mas não estavam partidos. No ar, o cheiro de lavanda misturado com terra úmida. A porta da frente estava encostada. Quando empurrou, ela cedeu com um leve estalo. O interior era simples, mas acolhedor. Móveis rústicos, quadros tortos nas paredes, uma chaleira sobre o fogão de ferro e, no centro da sala, um grande baú de madeira com uma fita vermelha. Foi Miúda quem caminhou até ele. Tocou na fita. Olhou para o pai. Pode abrir? Ele assentiu. Dentro do baú, havia livros, cadernos, tecidos antigos e uma caixa de música.
Rapazinho girou a chave e uma melodia familiar começou a tocar. A canção da memória. A mesma que Pequena cântara na escola. A mesma do rádio. Era a prova viva de que aquele lugar fazia parte da história deles. Pequena ajoelhou-se ao lado do baú e tirou, cuidadosamente, uma fotografia dobrada. Era uma mulher jovem, cabelos pretos presos em trança, segurando uma bebê no colo e sorrindo para algo fora do quadro. Ao fundo, a mesma casa. A mesma janela azul. É ela, sussurrou. A mulher da minha lembrança. A voz do fado. Passaram o dia ali. Miúda corria pelo jardim como se conhecesse cada pedra. Rapazinho entrou em um quarto cheio de papéis com esboços arquitetônicos e passou horas ali. Pequena encontrou um diário antigo, com letras firmes e frases como: "Hoje, cantamos juntas." Ela já sabe o tom. O pai se sentou na varanda e observou. Não queria dominar aquele momento. Queria testemunhá-lo. Sabia que aquela casa era um pedaço da alma dos filhos. Que ali moravam memórias perdidas, traumas calados e, talvez, as primeiras sementes do amor. No fim da tarde, antes de partirem, enterraram no jardim uma cápsula do tempo com desenhos, uma fita cassete e um bilhete escrito por Pequena, para quando voltarmos. No caminho de volta, o clima era diferente. Não havia festa ou gritaria. Era um silêncio tranquilo, preenchido por algo maior, pertencimento. Na semana seguinte, começaram as reformas na antiga adega da quinta. O pai decidiu que não seria mais apenas uma vinícola. Seria uma escola de ofícios e cultura tradicional, para crianças da vila aprenderem a cultivar, construir, cantar, bordar, criar com as mãos. Queria transformar a terra em herança viva. Algo que os filhos pudessem compartilhar com outros. Mas nem tudo foi simples. Alguns moradores da vila desconfiaram da mudança. Um grupo da cooperativa achava que aquilo não era trabalho de homem de negócios. Outros diziam que ele estava perdendo tempo. "Estás a brincar de escola com criança?" ironizou um dos donos de terras vizinhas. O pai ouviu, mas não recuou. "Estou a plantar futuro. E vou regar todos os dias, com ou sem aprovação." Pequena começou a ajudar nos encontros. Miúda passou a ensinar outras crianças a fazer bonecas de pano. Rapazinho pintou um grande mural na entrada da adega, uma árvore com 3 raízes entrelaçadas e galhos que tocavam o céu. No topo da pintura, escreveu: "Escolhemos amar. E agora, escolhemos viver." O ciclo de confiança estava completo. A verdade fora revelada. O vínculo, firmado. Mas ainda havia algo que faltava. Porque em meio às descobertas, um novo enigma surgia. Quem era a misteriosa Elvira? Por que desapareceu? E por que entregou seus filhos àquela vila? As respostas poderiam estar no diário encontrado na Casa das Janelas Azuis. Um diário que Pequena agora lia todas as noites, anotando tudo em silêncio. A próxima chave estava nas páginas daquele caderno. E o próximo passo, na escolha de finalmente procurar por ela. O verão cedeu passagem ao outono. As folhas caíam, pintando as colinas de tons alaranjados e dourados, enquanto o vento fresco cortava as ruas da pequena vila. A quinta, agora viva com risos e trabalho, se transformava num símbolo de renovação. Mas o pai sabia que a tranquilidade da sua família ainda estava incompleta. O mistério de Elvira, a mulher da fotografia, ainda pairava no ar como uma sombra. Pequena, determinada como sempre, não conseguia parar de pensar naquela mulher. Durante a semana, passou horas com o diário de Elvira, copiando as palavras e procurando pistas que pudessem levá-los até ela. Às vezes, ela encontrava algo que a fazia sorrir, outras, algo que a deixava mais curiosa. Naquela manhã, quando o pai apareceu no café da vila para tomar o chá, Pequena o encontrou, como de costume, sentado ao lado da janela. Ela se aproximou, com o diário em mãos, e se sentou ao lado dele. "Pai, encontrei mais uma pista", disse, quase sem respirar, apontando para uma das páginas. Ele olhou para a filha, seus olhos carregados de história e curiosidade. "O que é, filha?" perguntou, já com o coração acelerado. Pequena nunca se aproximava com tanta seriedade,
e ele sabia que aquela era mais uma peça de um quebra-cabeça que se desenrolava lentamente. Pequena leu em voz baixa: "No último verão, ela apareceu. Traga as crianças até a fonte do vale. Me diz aí, quero saber, de onde você está assistindo. Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao final direi uma palavrinha, fica ligado. Agora sim, vamos para a história. Lá, as respostas chegarão quando a lua brilhar na água." O pai franziu a testa. A fonte do vale. Ele sabia da existência de várias fontes na região, mas aquela não era conhecida por muitos. Ele não havia ouvido falar sobre ela. "Isso é uma pista concreta, pai. Ela sabia que voltaríamos aqui um dia. Talvez seja lá que encontremos mais respostas." Ele suspirou, pensativo. Mas, ao olhar nos olhos de Pequena, viu a determinação que ela sempre trazia. A mesma força com que ele mesmo havia feito sua jornada até aquela casa. "Vamos, então. Amanhã, partimos. Preparar os filhos e procurar essa fonte." O dia seguinte foi marcado pela partida para o local misterioso. Na mochila, Pequena levou o diário de Elvira, Miúda levou seu girassol seco e Rapazinho, como sempre, tinha seus cadernos de anotações e o gravador. O pai levou apenas o que era essencial: confiança. O caminho era estreito e cheio de curvas, atravessando bosques de carvalhos e campos de trigo. Quando a noite chegou, eles chegaram a uma pequena clareira. O silêncio ali era profundo, apenas interrompido pelo som das folhas caindo das árvores. A fonte estava oculta entre rochas grandes, rodeada por musgo e flores silvestres. A água, cristalina, brilhava sob o luar. Quando chegaram, o pai percebeu uma sensação estranha no ar, algo indescritível. Era como se o lugar estivesse aguardando por eles. O som da água fluía suavemente, misturando-se com a canção do vento. A lua refletia-se na água, dando à cena um brilho prateado. Pequena se ajoelhou à beira da fonte e começou a folhear o diário. Ela parou, com a página aberta à vista. O coração batia forte, pois ali, naquela página, estava a última pista. Quando a lua brilhar sobre a água e a corrente for forte, as respostas virão. Olhe para o reflexo. Pequena levantou os olhos e viu, refletido na água, o que parecia ser uma figura. Ela não sabia o que exatamente estava vendo, mas tinha certeza de que era algo familiar, algo que nunca havia notado antes. Ela estendeu a mão para a água e, quando os dedos tocaram a superfície, o reflexo pareceu se distorcer, como se o tempo tivesse parado. Ela retirou a mão rapidamente, mas algo havia mudado. Naquela hora, uma voz suave, quase sussurrante, surgiu da água. Eles vieram. Finalmente, estão aqui. Todos ficaram imóveis. O pai olhou de perto, mas não viu ninguém. Apenas as sombras dançando na água. Pequena, sem hesitar, perguntou: "Quem é você?" A voz respondeu: "Eu sou Elvira. E sou a mãe de vocês." Era difícil acreditar. A mulher da fotografia, a mulher dos sonhos, agora estava falando diretamente com eles, mas de uma maneira que transcendeu o físico. Não era mais uma presença distante. Estava ali, na própria essência da água, nas palavras que se deslizavam como se o tempo e o espaço não existissem. O pai se ajoelhou ao lado de Pequena. As palavras da voz na água eram desconcertantes, mas ele sabia que ali estava o fechamento de um ciclo. "Elvira, por que nos deixou?" O pai perguntou, a voz trêmula. A voz respondeu, calma e serena: "Não foi escolha minha. Foi a única maneira de protegê-los. Mas sei que, hoje, estão onde pertencem, com o amor que sempre desejaram. Só agora, depois de tanto tempo, posso descansar, sabendo que a verdade foi revelada." A água começou a brilhar mais intensamente, e o pai sentiu um aperto no peito. Não havia mais perguntas a fazer. As respostas, por mais estranhas que fossem, estavam diante deles. Com o amanhecer, a sensação de paz tomou conta do grupo. Elvira havia se despedido, mas as palavras dela ecoavam no coração de todos. Eles não precisavam mais buscar algo. Eles já tinham encontrado tudo o que precisavam: o amor, a verdade e a certeza de que pertenciam a este lugar, com essas pessoas. A viagem de volta foi silenciosa,
mas cheia de um novo entendimento. O pai, agora, via as crianças não mais como simples filhos adotivos, mas como parte de sua história, como os filhos que ele escolheu e que ele sempre amou. O tempo passou, e a pequena quinta no alto do vale continuou florescendo. Pequena, Miúda e Rapazinho tornaram-se jovens cheios de vida, cada um com seu propósito. O pai nunca mais precisou questionar o seu lugar no mundo, porque finalmente encontrou seu verdadeiro lar. A verdade de Elvira, aquela que apareceu da água, agora fazia parte da lenda da vila. E, com o passar dos anos, eles todos entenderiam: a família formada não apenas pelo sangue, mas pela escolha de quem se ama. A vida na pequena quinta seguia seu curso, tranquila e pacífica. O inverno chegou sem alarde, trazendo consigo a calmaria dos dias frios, mas o mistério que ainda pairava sobre a história de Elvira não estava completamente resolvido. Havia algo mais naquele diário, algo que ainda não fora completamente desvendado. Pequena não conseguia parar de pensar nas palavras de Elvira, especialmente na última parte da mensagem. Só agora, depois de tanto tempo, posso descansar, sabendo que a verdade foi revelada. O que mais poderia estar escondido nas páginas daquele caderno? A sensação de que ainda havia mais a descobrir não a deixava em paz. Algo dentro dela dizia que a história de Elvira não havia terminado ali. Rapazinho, sempre tão observador, notou a inquietação da irmã. Durante as últimas semanas, ele se concentrava mais nas suas anotações e rabiscos, mas percebia que Pequena estava distante. Ela não falava muito, mas suas mãos estavam sempre nervosas, folheando o diário, examinando cada detalhe. O lugar, a casa, a fonte, tudo parecia fazer parte de um quebra-cabeça complexo. "O que você está procurando, Pequena?" ele perguntou certa tarde, enquanto os dois estavam no jardim, plantando novas sementes de flores. Pequena parou de cavar a terra e olhou para o irmão. Seus olhos, normalmente tão serenos, agora estavam cheios de dúvida. "Não sei", ela murmurou, hesitante. "Mas sinto que falta alguma coisa. Algo mais que Elvira deixou para trás. Não sei o que exatamente, mas sinto que a última parte da história está em algum lugar, e nós não vimos." Rapazinho pensou por um momento e então se levantou. "Eu tenho uma ideia. Vamos revisitar a casa, olhar com mais atenção. Talvez algo tenha ficado para trás." A decisão estava tomada. Na manhã seguinte, o pai concordou em ir até a antiga quinta de Elvira. Ele sabia que Pequena estava em busca de respostas, e sabia também que, para ela, isso era importante. Ele não questionou, apenas se preparou para mais uma jornada. Miúda, como sempre, estava animada com a ideia de explorar novamente o local. O clima estava ameno, mas o céu nublado indicava que a chuva logo chegaria. O carro subiu a colina, com os filhos e o pai a bordo, até a casa com as janelas azuis. Todos estavam cientes de que esta visita não seria como a anterior. Algo ainda os aguardava ali. Quando chegaram, a casa parecia ainda mais imponente. A fachada de pedra, embora envelhecida, mantinha a imponência que sempre tivera. Pequena respirou fundo antes de descer do carro. "Vamos descobrir tudo, dessa vez", disse, determinada. O pai sorriu para ela, orgulhoso da coragem que ela sempre demonstrara. O grupo entrou e, com uma sensação de déjà vu, começou a vasculhar cada canto. Rapazinho examinava os papéis espalhados pelos quartos e salas, enquanto Miúda se aventurava pelos cômodos, empolgada, como se fosse uma caça ao tesouro. Pequena, no entanto, voltou ao antigo baú, onde antes encontraram o diário de Elvira. Foi ali que ela viu algo diferente, uma pequena gaveta no fundo do baú, quase invisível. Ela não havia sido notada antes. A gaveta estava fechada, mas a chave estava do lado, como se aguardasse o momento certo para ser aberta. Com a chave nas mãos, Pequena a inseriu na fechadura. A gaveta se abriu com um rangido. Dentro, encontrou uma carta dobrada, cuidadosamente preservada. O papel estava amarelado, mas ainda legível. Ela leu em voz alta para todos: "Queridos filhos, se vocês estão lendo isso, é porque o tempo chegou, e as verdades que deixei guardadas precisam ser reveladas. Não pude protegê-los como gostaria, mas agora sei que, onde quer que estejam, estão prontos para entender. Não é apenas o amor que nos une. A nossa história vai além dos laços de sangue.
Eu sou parte de vocês, como vocês são parte de mim, e juntos completamos um círculo que o tempo jamais poderá desfazer. Quando for o momento, vocês vão saber o que fazer com essa carta. Lembrem-se, a verdade não se encontra em coisas ou lugares, mas no que cada um de vocês é capaz de sentir e fazer. A resposta está dentro de vocês. E eu, finalmente, posso descansar em paz. Essa carta, começou o pai, tentando digerir as palavras. Isso não faz sentido. Elvira sabia que você chegaria aqui, pequena, e que seria você a encontrar. Pequena guardou a carta com cuidado e, por um momento, ficou pensativa. Então, olhou para o pai. Acho que Elvira estava nos preparando para algo maior. Para entendermos o que realmente significa ser uma família. Rapazinho, ao seu lado, refletiu em silêncio, enquanto Miúda procurava algo mais nos livros. Ela parecia estar em outro mundo, completamente imersa nas histórias. Você sente isso também, pai? Perguntou Pequena, tentando entender o que aquilo significava. O pai, com um sorriso suave, respondeu: sinto. Há muito tempo, percebi que não foi apenas um gesto de bondade o que me trouxe até aqui. Foi um destino. E talvez esse destino tenha sido traçado por algo muito maior que nós. A chuva finalmente começou a cair, mas ao invés de apressar a partida, o grupo permaneceu ali, imerso nas reflexões sobre o que aquela casa representava para cada um deles. Eles haviam encontrado algo mais do que apenas respostas. Encontraram uma conexão. Algo que transcendia o tempo e os acontecimentos. Ao retornarem para casa, a sensação era clara. O que quer que tivesse começado há tantos anos, naquele momento, estava chegando a um fim, mas um fim que significava um novo começo. O passado de Elvira, agora compreendido, não mais os assombrava, mas os guiava. E com a revelação de mais uma parte da história, Pequena, Rapazinho, Miúda e o pai sabiam que, independentemente do que o futuro trouxesse, estariam prontos para enfrentar qualquer desafio juntos. Como uma família. O inverno estava em seu auge, e a quinta, com suas vinhas cobertas de neve, parecia mais tranquila do que nunca. O som do vento, misturado com o farfalhar das folhas secas das árvores, criava uma sinfonia suave que envolvia todo o campo. O fogo na lareira da sala de estar crepitava, aquecendo a casa e preenchendo o ambiente com uma sensação de acolhimento. Mas por dentro, Pequena sentia uma inquietação. Algo dentro dela ainda pedia mais respostas. O que Elvira queria dizer com a verdade está dentro de vocês. As palavras continuavam ecoando em sua mente. Ela sabia que a descoberta de Elvira tinha sido uma revelação, mas agora, a dúvida pairava. Não era apenas sobre o passado, mas sobre o que eles iriam fazer com esse conhecimento. O futuro, talvez mais do que o passado, parecia exigir uma decisão. Naquela manhã, Pequena acordou antes dos outros e se retirou para o jardim. A neve cobria o terreno com um manto branco e espesso, e a casa atrás dela parecia adormecida. O silêncio da manhã era profundo, quase mágico. Ela olhou para as árvores, para a fonte do jardim, e pensou no que Elvira quis dizer. A verdade estava dentro deles. Mas o que isso significava? O som de passos sobre a neve a fez virar. Era o pai. Ele havia acordado cedo também, como se sentisse a necessidade de estar ali com ela. Está tudo bem, Pequena? Perguntou ele, com uma expressão serena, mas preocupada. Ela balançou a cabeça, tentando organizar os pensamentos. Sim, pai. Só estou tentando entender o que Elvira queria dizer. O que significa a verdade estar dentro de nós? O pai sorriu levemente e se aproximou. Ele sabia que ela estava pronta para mais uma jornada interna, mas ele também sabia que precisava guiá-la de uma maneira suave, como sempre fizera. Elvira era uma mulher de coragem, mas também de sacrifício. Ela sabia que, para nós encontrarmos a paz, precisávamos primeiro entender que não havia mais mistérios entre nós. Às vezes, a verdade é simples e está nas coisas que não falamos, nas escolhas que fazemos a cada dia. Pequena olhou para ele, absorvendo as palavras. Ela pensava em como o pai sempre soubera o que dizer, mesmo quando as palavras pareciam escassas. Ele nunca tinha forçado suas decisões, mas sempre as havia guiado com um amor incondicional. O que significava esse amor agora? O dia passou lentamente,
com o calor da lareira contrastando com a frieza lá fora. A família se reuniu na sala de jantar para o almoço, mas havia algo diferente no ar. Pequena estava mais distante, refletindo sobre as palavras do pai. Miúda, por sua vez, estava com um olhar curioso, como se pressentisse que algo estava prestes a mudar. Rapazinho, como sempre, fazia suas anotações e observações, mas seu olhar também estava atento à irmã, percebendo sua busca interna. Foi durante o almoço que o pai finalmente quebrou o silêncio. Tenho pensado muito em algo, meus filhos, começou, enquanto olhava para os três, tentando entender como suas palavras poderiam impactá-los. Durante todo esse tempo, não foi apenas a nossa história que mudamos. O futuro que temos agora é uma escolha, um novo começo. O que decidiram fazer com a verdade que encontraram? As palavras do pai pareciam suspensas no ar, como se cada um estivesse aguardando a resposta de todos. O pai continuou: não basta saber quem somos. Precisamos decidir o que queremos ser. O que vamos fazer com nossa história? Pequena, que sempre tinha sido a mais reflexiva, foi a primeira a falar. Eu acho que agora entendo. A verdade não é só sobre o que aconteceu. Ela é sobre o que fazemos a partir de agora. O que queremos ser como família. E eu quero continuar vivendo aqui, com vocês. Quero que todos nós construamos algo, não apenas para nós, mas para a vila, para o futuro. Rapazinho, que sempre fora mais observador e racional, olhou para a irmã, pensativo. Talvez eu também saiba o que fazer. Sempre amei a arquitetura, o design. E com as histórias de Elvira e o que aprendemos, podemos restaurar mais do que a casa. Podemos criar algo que ressoe com a nossa cultura, que ajude a vila a crescer. Miúda, sorrindo como sempre, concordou rapidamente. Eu quero ensinar. Quero ensinar as crianças da vila a fazer o que sei, a criar com as mãos. Quero que elas saibam que o amor está nas coisas simples que fazemos. O pai olhou para os três, sentindo o orgulho crescer dentro de seu peito. Ele sabia que suas palavras tinham tocado fundo, porque não estavam mais falando sobre o que deveriam fazer. Eles estavam falando sobre o que queriam fazer, como uma família, com o legado que haviam construído juntos. Então, estamos todos de acordo, disse ele com um sorriso. Vamos trabalhar juntos. Vamos usar o que sabemos, nossa história e a verdade que carregamos, para construir algo novo. Algo que não seja apenas para nós, mas para todos. O projeto foi iniciado no inverno. Cada um tinha seu papel, mas o trabalho era coletivo. Rapazinho desenhou os planos para uma nova ala da escola de ofícios, enquanto Miúda começou a ensinar as crianças a bordar, a fazer bonecas de pano e a cuidar da terra. Pequena organizou os cursos e workshops para aqueles que queriam aprender mais sobre as tradições da vila e da região. O pai, por sua vez, supervisionava a construção da nova ala, com a ajuda de alguns trabalhadores da vila, e sempre que possível, estava ao lado dos filhos, dando-lhes conselhos práticos e emocionais. A transformação foi gradual, mas visível. A antiga casa de Elvira, com suas janelas azuis, tornou-se um centro de aprendizado e cultura. A fonte, que antes fora apenas um símbolo de mistério, agora era o coração pulsante do espaço, onde todos se reuniam para aprender e compartilhar. A verdade, aos poucos, foi se tornando não só uma revelação, mas um caminho. A história de Elvira, o sacrifício dela, o amor que ela deixará para trás, agora fazia parte da história de todos. Eles não estavam apenas restaurando uma casa, mas reconstruindo algo muito maior, o próprio futuro. Na primavera seguinte, a vila se viu revitalizada. As pessoas vinham de longe para ver o trabalho que havia sido feito, para conhecer a nova escola e o centro de cultura que agora fazia parte da paisagem. O pai, olhando ao redor, sentiu uma paz profunda. Ele sabia que a verdade havia sido revelada, mas o mais importante era que eles haviam encontrado a própria verdade no que construíam juntos. E assim, com o ciclo da vida e das estações, a família continuou sua jornada. O amor, o sacrifício e as escolhas que fizeram os definiram, não como indivíduos, mas como um todo. Eles haviam encontrado seu verdadeiro lar. O verão chegou com sua plenitude vibrante. O campo estava verdejante, as árvores carregadas de frutos, e as flores coloriam a paisagem de forma deslumbrante. A vila florescia, assim como a própria família.
O trabalho na nova ala da escola estava quase concluído, e as aulas já haviam começado. Pequena, Rapazinho e Miúda estavam mais integrados com a comunidade do que nunca, compartilhando o conhecimento que haviam adquirido ao longo dos anos. A transformação não era apenas externa, ela tomava conta de cada um de dentro para fora. O centro cultural que havia surgido das ideias de Rapazinho e Pequena se tornará um marco na região. As crianças vinham de todos os cantos para aprender os ofícios que Miúda ensinava. Ela, com seu jeito gentil, sempre com um sorriso caloroso, fazia com que até os mais tímidos se sentissem à vontade. As tardes se transformaram em momentos de risos e aprendizados, onde cada canto da vila parecia estar mais conectado do que nunca. Mas, apesar de toda a paz que havia se instalado, Pequena não conseguia evitar o sentimento de que ainda faltava algo. Talvez fosse o peso da responsabilidade que sentia agora. O que mais poderia ser feito? A história de Elvira, apesar de revelada, ainda ecoava em sua mente. Não se tratava apenas de manter viva a memória de sua mãe adotiva, mas de dar continuidade ao legado que ela deixará. O que Elvira esperava de todos eles agora? Em uma tarde quente de sábado, Pequena foi até a antiga casa de Elvira, agora restaurada. A construção estava imponente, mas aconchegante ao mesmo tempo, e o jardim parecia uma verdadeira obra de arte, com suas plantas cuidadas e o aroma doce das flores no ar. Ela sentia que aquele local guardava algo importante, algo que poderia ajudá-la a finalmente entender o que faltava. O silêncio da casa, imenso e acolhedor, parecia convidá-la a mergulhar novamente nas lembranças. Enquanto caminhava pelo corredor, uma antiga porta, que ela jamais havia notado antes, chamou sua atenção. Não era uma porta comum. Ela era pequena, escondida atrás de um espelho ornamentado que refletia a luz suave da tarde. Quando Pequena abriu, encontrou uma pequena sala com uma mesa de madeira e várias pilhas de papéis espalhados. A sala estava repleta de objetos que Elvira havia deixado para trás, talvez pensando que um dia alguém viria atrás deles. Ela folheou os papéis e logo encontrou uma carta, dobrada e cuidadosamente guardada dentro de uma caixa. Pequena a abriu com cuidado e, ao lê-la, seu coração acelerou. Minha querida filha, se você está lendo isto, é porque chegou o momento de entender o verdadeiro propósito do que construímos juntos. O trabalho que começamos não era apenas para nossa família. Ele era para todos aqueles ao nosso redor. A verdade, que agora sabemos, não está nas palavras que falamos, mas nas ações que tomamos e nas vidas que tocamos. Eu sabia que você seria capaz de manter este legado vivo, de maneira que ele florescesse e se espalhasse por toda a vila. O que você faz com isso, com esse legado, é a verdadeira chave para o futuro. Não tenha medo de liderar, mesmo quando o caminho parecer incerto. O maior presente que posso te dar é a certeza de que, sempre que precisar, a verdade estará dentro de você, guiando suas escolhas e suas ações. Com amor eterno, Elvira. A carta deixou Pequena em choque. Ela havia imaginado muitas coisas, mas nunca que Elvira teria deixado palavras tão profundas e orientadoras. Era como se ela estivesse ali, do lado dela, orientando-a a seguir em frente. A verdade que Elvira falava não era apenas sobre o passado, mas sobre o presente e o futuro. Com a carta em mãos, Pequena foi até o jardim onde Rapazinho e Miúda estavam, ajudando as crianças com os trabalhos de plantio. O sorriso dos dois, a alegria que transmitiam, tudo parecia tão perfeito e certo. Mas Pequena sabia que essa felicidade também vinha com uma responsabilidade, a de perpetuar a história e os ensinamentos de Elvira. Era mais do que ser uma filha adotiva. Era ser a guardiã de um legado. Ela se aproximou dos dois, com a carta ainda em mãos. Eu encontrei algo que Elvira queria que soubéssemos. Ela disse, sua voz firme, mas suave. Ela nos deixou um legado, algo que vai além de tudo o que construímos aqui. Rapazinho olhou curioso, enquanto Miúda se aproximou, escutando atentamente. O que é? Perguntou Miúda. Elvira nos deixou uma missão. Ela sabia que o que fizemos aqui não era só para nós. Era para a vila. Para todos que nos rodeiam. Precisamos garantir que o que aprendemos, o que construímos, não pare de crescer. Ela acreditava que a verdadeira verdade estava nas ações que tomamos, e no impacto que causamos na vida dos outros. Rapazinho assentiu com a cabeça, já absorvendo o peso das palavras de sua irmã. Então,
não é só sobre nós. É sobre todos aqui. A vila, as crianças, as famílias. Nosso trabalho não pode parar. Podemos construir ainda mais. Ensinar ainda mais. Miúda sorriu, com um brilho nos olhos. Eu sabia. Quando você leu a carta, sabia que era isso. A nossa família tem um propósito maior do que pensamos. Vamos levar isso para todos. Nos dias seguintes, Pequena, Rapazinho e Miúda começaram a expandir seu trabalho, levando o que haviam aprendido para as vilas vizinhas. As escolas de ofícios e o centro cultural não eram mais um simples projeto, mas uma missão. Juntos, ensinaram sobre a importância da comunidade, do trabalho colaborativo e da preservação da história. O impacto foi imediato. Logo, mais pessoas vieram de fora para ver o que haviam feito, e outros vinham aprender, não apenas os ofícios, mas o verdadeiro valor do legado que carregavam consigo. O pai, observando tudo isso, sentiu-se em paz. Ele sabia que o trabalho estava sendo feito da forma que Elvira imaginara, e ele também entendia que havia cumprido seu papel como pai. Pequena estava pronta para continuar sozinha, mas ao mesmo tempo, não estava sozinha. Ela tinha seus irmãos, a família, a vila, todos dispostos a seguir juntos. E assim, o legado de Elvira, fundado no amor, na verdade e no sacrifício, se espalhou, e a vila se transformou em um símbolo de união, prosperidade e aprendizado. A primavera havia chegado de forma exuberante, e com ela, um novo ciclo de crescimento. As flores, que antes eram tímidas no campo coberto de neve, agora se exibiam em uma explosão de cores. O campo ao redor da casa estava mais verde, e a brisa suave do início de tarde trazia consigo um perfume de renovação. Mas o maior reflexo dessa transformação estava dentro da casa, onde os sonhos de uma família haviam se concretizado. Pequena, Rapazinho e Miúda estavam agora na frente da antiga casa de Elvira, que se tornará o coração pulsante da vila. Não era mais apenas uma casa de descanso ou um espaço de lembranças. Era um centro de aprendizado, um lugar de partilha e união. Lá, as histórias de Elvira ainda ecoavam, mas agora estavam acompanhadas de novas histórias, de novas gerações que estavam sendo formadas com os valores de amor e dedicação que ela deixará. Hoje, havia uma grande cerimônia na vila. A escola de ofícios finalmente havia sido concluída, e o centro cultural estava mais vivo do que nunca. As pessoas de vilas vizinhas e até de cidades distantes haviam chegado para celebrar o legado que aqueles 3 filhos adotivos haviam cultivado, e Pequena sentia um misto de alegria e emoção. O dia estava claro, o céu sem nuvens, e todos se reuniram em frente ao centro cultural, com as bandeiras da vila balançando suavemente ao vento. Era um dia de celebração, mas também de reflexão. O trabalho árduo dos últimos anos, as escolhas feitas e os sacrifícios de todos os envolvidos culminavam naquele momento. O pai estava ao lado deles, com um sorriso tranquilo, o olhar cheio de orgulho. Ele sabia que, embora tivesse sido o guia da família no início, o verdadeiro trabalho agora era de seus filhos. Pequena olhou para ele e, por um instante, seus olhos se encontraram, e ela soube o que ele estava pensando. A missão de Elvira havia sido completada. Eles haviam cumprido o legado. Não era mais sobre ser um pai ou uma mãe adotiva. Era sobre ser uma família unida, pronta para enfrentar o futuro juntos. A cerimônia começou com uma pequena fala do pai, que agora, com sua barba grisalha e os olhos cheios de sabedoria, estava orgulhoso de tudo que havia sido realizado. Ele falava com calma, mas cada palavra tinha o peso de quem viveu a vida com dedicação e amor. Ele falava não só para os filhos, mas para a comunidade inteira. O que construímos aqui não é só um legado do passado. Ele pertence a todos vocês. É a união de nossa história com o futuro. O trabalho de Elvira, que um dia nos uniu, agora é algo que todos podem compartilhar. Este lugar não é só nosso. Ele é de todos. Que este espaço continue a ser um farol de luz e amor para todos que buscam aprender e crescer. O amor que Elvira nos deu não tem fim. Ele é eterno, e agora é nosso dever espalhá-lo ainda mais. Rapazinho, que até então estava quieto e observando, levantou-se para fazer um discurso também. Ele sempre fora o mais calculista dos 3, mas sabia que aquele momento não era apenas sobre palavras. Era sobre a visão do futuro. Ele respirou fundo, olhando para os presentes, e começou a falar com clareza,
Nunca imaginei que estaríamos aqui, celebrando o que Elvira começou. Nunca imaginei que nossa casa, nossa história, viraria um centro de aprendizagem e de união. Mas eu entendo agora, com todo o meu coração, que o que ela fez por nós foi um presente. Ela nos deu a chance de sermos mais do que nós mesmos. De sermos parte de algo maior. E o melhor de tudo é que essa transformação não para aqui. Ela continuará. Cada um de nós leva consigo o que Elvira deixou. E agora, esse legado é de todos nós. Miúda, com seu sorriso aberto e encantador, também se levantou. Ela sempre foi a mais espontânea dos três, e sua energia estava estampada em seu rosto ao falar. Quando começamos, achávamos que nossa missão era apenas ajudar um ao outro, aprender e crescer. Mas agora, vejo que nossa missão é muito maior. É tocar a vida de cada pessoa que entra por estas portas. Cada criança que aprende, cada adulto que descobre novos caminhos, cada história que se junta à nossa. Todos somos parte disso. O que Elvira iniciou foi um círculo de amor e aprendizado, e eu sou grata por cada um de vocês que agora faz parte dele. O público aplaudiu, e os olhos de Pequena brilharam. Ela sabia que, naquele momento, a missão de sua mãe adotiva tinha sido concluída, mas de uma forma muito mais profunda. Não era uma missão de ação isolada, mas de construção coletiva. Eles haviam criado algo que era maior do que qualquer um de eles sozinho. A vila havia se transformado em um lugar onde o amor e o aprendizado se entrelaçavam, onde os laços familiares e comunitários não eram apenas palavras, mas práticas diárias. À medida que o sol se punha, tingindo o céu de um dourado suave, Pequena sentiu o peso das escolhas feitas, mas também a liberdade que acompanhava essas escolhas. Ela e seus irmãos tinham cumprido com o legado, mas o mais importante era que haviam dado vida a ele de uma maneira única. Cada um seguiu seu próprio caminho, mas sempre juntos, sempre de mãos dadas com a comunidade. O sacrifício de Elvira, seu amor, sua sabedoria, agora estavam eternizados no coração de cada um deles. Pequena olhou para os outros dois, seus irmãos, e sorriu. Ela sabia que, embora a jornada tivesse sido difícil, a recompensa valerá a pena. O trabalho árduo, os momentos de dúvida, os desafios pessoais, tudo havia sido superado. Eles agora estavam completos, não só como família, mas como seres humanos em constante evolução. O futuro estava diante deles. E mais do que isso, ele estava sendo construído com base no que haviam aprendido e ensinado. A verdade, agora, era clara para todos. A verdadeira herança de Elvira não era só sobre o que ela fizera, mas sobre o que todos juntos haviam feito com seu legado. E o amor, esse amor que sempre os guiou, agora era a maior força de todos. E assim, a história de uma família adotiva se transformou em uma história de comunidade, de união e de amor imortal. Fim. Se você chegou até o final, comente apreço, curta e compartilhe. Sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.